Fala galera, bloco passado estudamos aí avaliação primária em relação ao trauma. Vamos aqui avaliar alguns detalhes dentro desse contexto, algumas imagens que retratam o que eu falei aqui e que vai ajudar o seu entendimento e algumas questões para a gente partir na avaliação secundária, beleza? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui na imagem do slide é a cânula orofaríngea, que é igual a nossa cânula aqui de Guedel, tá? É a mesma coisa. Então observe aqui como que ela é colocada. Ela vai ser colocada aqui com a concavidade voltada para cima e depois nós vamos fazer um giro de 180 graus, certo? E tem vários tamanhos. O tamanho correto vai ser da comissura labial até o lobo da orelha aqui, para representar o tamanho da cânula de Guedel, tá? Aqui a foto do manual do SAMU com o manequim, tá? Onde eu vou pegar essa cânula orofaríngea aqui para medir, da comissura labial até o lobo da orelha. Isso aqui, gente, é importante, caiu em prova já. A gente vai fazer uma questão aqui recente que cobrou exatamente essa medida, tá? E é uma coisa super importante para o nosso entendimento. Então, selecionar o tamanho adequado da cânula orofaríngea, conforme a técnica, remover secreções ou sangue da boca e faringe por meio de aspiração. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, tá? No trauma, a aspiração aqui da boca, ela deve ser feita com a sonda rígida, tá certo? Quando possível. Isso está também no manual do SAMU e em outras literaturas. Porque muitas vezes tem sangue, tem restos de alguma... pedacinho de corpo estranho. Enfim, na hora do trauma pode acontecer aqui alguns restos de pedaço de alguma coisa na boca para aspirar melhor a cânula rígida, tá certo? E ela tem um controle melhor também do local que está sendo aspirado. Então, o manual do SAMU fala isso já caiu em prova de concurso, tá certo? Então, insere a cânula orofaríngea, conforme a técnica aqui descrita na imagem, certo? Com cavidade voltada para cima, vira aqui 180 graus e encaixa aqui. Quando que eu vou usar isso aqui, gente? Só quando o paciente estiver inconsciente, tá certo? A gente não usa cânula de Guedel em paciente consciente, porque isso vai aumentar a náusea e o vômito. Olha aqui uma questão da prova da FGV 2018. Durante o atendimento de um paciente com parada respiratória, foi necessário o uso da cânula orofaríngea, cânula de Guedel. Para definir o tamanho adequado da cânula, deve-se medir a distância entre. Então, o que é que vai ter aqui, gente? Comissura labial e lóbulo da orelha. A gente acabou de mostrar a teoria e traz aqui o gabarito para vocês, tá certo? Letra D, não esquece essa imagem aqui, gente, ó, muito importante, tá? Assim como aquela imagem que eu falei para vocês em relação à medida do colar cervical, tá certo? Mandíbula aqui, ombro, aqui os dedos, beleza? Não esquece esses detalhes, porque teve duas questões, 2018, 2019, tudo aí, cobrando esses detalhezinhos, tá? A máscara laríngea, né, aqui dentro do suporte avançado de vida, ela vai ser aplicada e o enfermeiro tem também habilidade e técnica para aplicar a máscara laríngea, tá certo? Essa máscara laríngea, ela vai ser insuflada aqui para melhor acoplar ao processo ali dentro do paciente, né? É considerada uma via invasiva, mas não tão invasiva quanto o tubo aqui endotraqueal, tá? Então, coloca ela vazia aqui nessa posição, certo? E aí vai insuflar aqui o balãozinho que vai encher de ar aqui para melhor fixação dessa máscara laríngea, tá? Então, como é que faz? Faz a desinflação total, o manguito pneumático da máscara laríngea com a ajuda de uma seringa e uma superfície rígida, lubrifica levemente a face posterior da máscara para facilitar o deslizamento, né? Pode ser, por exemplo, com uma xilocaína. Segura a máscara laríngea usando a barra de fixação com apoio ou posicionando o dedo indicador na junção do manguito com o tubo. Realizar uma leve extensão da cabeça do paciente. Para pacientes com trauma, a gente não faz isso, né? Faz só de trouxa mesmo. Inicia a passagem da máscara laríngea com a abertura dirigida para a frente da língua e o dorso para o palato em forma alinhada e com movimentos curvilíneos conforme, com movimentos aqui contínuo, breve e firme, tá? Então, tem vários pareceres de vários coréns que trazem aí ao enfermeiro treinado e capacitado
a possibilidade de usar máscara laríngea, tá? Lá no ACLS, quando eu fiz o curso também, agora em 2018, no finalzinho de 2018, a gente faz lá uma das atividades, é o treinamento de via aérea, a gente aprende a intubar e também o uso da máscara laríngea, tá certo? Mas a intubação só em caso de urgência e emergência sem a presença do médico, em via de regra, que é uma atividade, um ato médico, tá? E a máscara laríngea não, é uma atividade onde o enfermeiro pode aí estar executando. Inclusive lá no TST, dentro do meu kitzinho de urgência e emergência, a gente tem aqui a máscara laríngea, tá certo? De vários tamanhos, tá? Tem tamanhos diferentes também. Então aqui, como a gente falou muito das manobras de abertura de via aérea, tem as imagens, a manobra de elevação do ângulo da mandíbula, que a gente chama de jump thrust, tá? Essa é a manobra utilizada para o trauma, para a abertura da via aérea, assim também como para passar a máscara laríngea no trauma. E a inclinação da cabeça e elevação do queixo, são dois movimentos aqui, eleva o mento e faz hiperextensão aqui da cabeça. Essa é a manobra de chin lift, tá certo? E essa pode ser utilizada apenas no agravo clínico. Aqui de uma forma mais perto aqui a imagem, né? A elevação da mandíbula, tração do queixo apenas aqui e a manobra de extensão da cabeça com a tração do queixo. Aqui, gente, eu estou mostrando na imagem, porque na avaliação do nosso paciente, de uma maneira geral, pode ser identificado um corpo estranho na via aérea, na hora de estar avaliando, tá certo? Aí esse corpo estranho, a gente precisa identificar aqui a situação que representa. A gente vai ter um bloco só para falar de obstrução de via aérea por corpo estranho. Aqui é só para a gente já fazer uma breve introdução. No atendimento da avaliação primária, chega ali, identificar que o paciente tem uma obstrução de via aérea, a gente só vai remover o corpo estranho se ele estiver visível. A gente não vai fazer a retirada do corpo estranho aqui às cegas, porque isso vai introduzir mais ainda o objeto, tá? Primeira dica importante de obstrução de via aérea. Segundo, análise do paciente em relação à consciência ou inconsciência. Se ele estiver consciente e for uma obstrução leve, estimular só a tosse. Se ele tiver consciente, uma obstrução mais grave, principalmente com movimento de asfixia, né? Que é o reflexo aqui que a pessoa tem de colocar a mão na garganta quando está com alguma coisa obstruindo a via aérea. Aí o paciente consciente, com esse sinal de asfixia, sinal universal de asfixia, ou não consegue tossir, não consegue falar, aí mostra que precisa de uma manobra de Heimlich, né? Que é essa que eu trouxe aqui na imagem, tá? Se o paciente tiver com obstrução de via aérea e com inconsciência, aí a gente vai partir para as compressões torácicas com o objetivo de eliminação desse corpo estranho, tá certo? E se ele tiver uma progressão do quadro evoluindo com a PCR, a gente vai fazer as manobras de reanimação, tá certo? Então aqui só para a gente começar a pegar a questão da OVACI, mas a gente vai ter um bloquinho específico para tratar dele. Aqui é o passo a passo da manobra de Heimlich, tá? Abaixar e posicionar atrás da vítima, se for criança, se for adulto, né? Se posicionar numa posição onde que a mão consiga ficar fechada e a outra mão venha por cima, na região aqui abaixo do apêndice xifoide, tá? As grávidas e obesas a gente vai fazer na região torácica, um pouco mais acima, tá? Fecha as mãos em punho, posiciona sobre o abdômen da vítima, coloca a outra mão sobre esta, aplica compressão rápida para dentro e para cima, aqui na região acima da cicatriz umbilical, aqui entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical, a região aqui estomacal, realizar a manobra até a saída do objeto ou até a vítima se tornar inconsciente, quando a gente aí vai começar as manobras de reanimação. Então, se a obstrução leve, acalma o paciente, estimula a tosse. Grave, responsivo, Heimlich. Grave, irresponsível, compressão torácica com o objetivo de remover o corpo estranho, tá? Então, aqui foi só mesmo para trazer como situação dentro da nossa avaliação primária, do nosso paciente, tá certo? Mas a gente vai ter um bloquinho específico sobre esse assunto. Então, agora uma questão de número 14, 2012. Com relação ao ABCDE do PHTLS, pode-se afirmar exceto. Com relação à letra A,
Deve-se atentar para a liberação de via aérea sempre com proteção da coluna. Em caso de trauma da coluna cervical, utilizar a manobra de chin lift. É chin lift, gente, que a gente vai fazer? Não, down throw, chin lift é hiperextensão da cabeça. Professora, a senhora falou esse nome aí, mas eu pensei que nem ia cair em prova. Cai em prova, tá? Então tá errada aqui a letra A. E é o gabarito porque a gente quer exceção. B. Com relação a B, garantir a ventilação, ok? O C, promover a circulação e conter as hemorragias. E D, avaliação neurológica, o restante aqui bem tranquilo. Questão 15, Tribunal de Contas aqui do Estado de Piauí 2014, tá? Considerando a cena segura, tem gente que reclama que eu boto gabarito aqui no finalzinho, gente, mas quando você estiver fazendo a aula comigo, você aperta pause, tenta fazer a questão e depois vem para o entendimento aqui da discussão nossa e para ver o gabarito, tá certo? Considerando a cena segura no atendimento de emergência ao trabalhador vítima de trauma multissistêmico, são ações prioritárias na avaliação primária. Examinar a circulação, avaliar a via aérea com controle de coluna cervical, verificar a condição neurológica, realizar a exposição e avaliar a ventilação, tá? Aqui ele não colocou a segurança da cena, né, e nem colocou a questão atualizada, claro, da hemorragia sanguinante, tá? Então vamos fazer de acordo aí com o ABCDE. Então, primeira coisa, a gente vai avaliar a via aérea com controle da coluna cervical, isso é a letra A. Depois a gente vai aqui para B, ventilação, certo? Depois a gente vai aqui para circulação, C, depois neurológico, D, depois exposição, E. Então, vamos ficar aqui com a sequência 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, primeiro o 2, e aí a gente já gabarita, né? A questão aqui, letra E. 2, 5, 1, 3 e 5, ok. Perfeito, gabarito, letra E aqui, ok. Questão 16, TRT da sexta. Funcionário da manutenção caiu da escada e encontra-se deitado no chão do tribunal. Consciente, orientado, eupneico, apresentando parestesia, ó, e paralisia de membro superior e inferior, ou seja, lesão aqui medular, né? Parestesia, diminuição da sensibilidade, né, local ali, e paralisia, diminuição do movimento, ou seja, teve lesão medular grave ali, tanto alterou sensibilidade, quanto alterou aqui a questão do movimento. Quanto aos primeiros socorros no local, é prioritário realizar A. Então, vamos lá para os primeiros socorros. Avaliação neurológica, providenciar radiografia e contenção dos membros inferiores e superiores para o transporte ao hospital mais próximo. Gente, como que eu vou partir no início aqui para fazer avaliação neurológica? E tem radiografia no tribunal para fazer? Não tem, então não tem nada a ver isso aqui. B. Imobilização da vítima em cadeira de rodas? Não, gente, prancha rígida, colar cervical. C. Imobilização dos membros com tala gessada. Nada a ver, né? Aqui não tem nem gesso para fazer tala gessada e não tem aqui essa recomendação, tá? Avaliação de perfusão periférica, preparo do material para intubação endotraqueal e instalação de oximetria de pulso. Não, gente, a gente vai aqui fazer avaliação primária. Ó, aqui, primeiros socorros, né? Não é suporte avançado e também isso aí seria lá na frente, questão da intubação se necessária. Ó, o paciente eupneico, vou intubar o paciente eupneico, nada a ver, né? Avaliação primária, instalação de colar cervical, providenciar transporte em prancha rígida. É isso aqui que tem que fazer em primeiros socorros e como primeiro atendimento aqui pra gente, tá certo? Muito cuidado com o enunciado, o que é que ele tá pedindo. Quando a gente tá preparado no assunto, um dos sinais é esse, a gente já vê o enunciado, a gente já sei o que ele vai cobrar aqui. Vai cobrar avaliação primária, né? Vou atrás aqui do ABCDE. Então, a gente já vai direto para as alternativas, procurando aqui a resposta, não é isso? Então, letra E, o gabarito. Controle de hemorragia, já conversamos bastante sobre isso aqui, né? Compressão direta e torniquete. Agentes hemostáticos a gente ainda não conversou. Quando a hemorragia, gente, ela não é aqui nos membros superiores e inferiores, porque o torniquete vai ser aplicado apenas em membros, tá? A gente não pode fazer compressão em abdominal, claro, né?
Pensou? Enfim, na parte torácica, na parte do dorso, caso aconteça uma hemorragia aí, o PH-TLS recomenda o uso de curativo hemostático. Coloca o curativo ali, em que vai fazer uma coagulação sanguínea mais rápida e dessa forma vai conter o sangramento, tá certo? Então isso também é recomendado. O estado neurológico, gente, aqui a gente tem o AVDI, avaliação rápida, AVDI e avaliação da pupila, e o Glasgow, que hoje a gente tem a escala de coma de Glasgow com reatividade pupilar, tá? Por falar em pupila, vamos aqui ver a avaliação da pupila, porque no trauma ela é muito importante, gente. Por quê? No caso de pacientes aqui com anisocoria, que é a pupila uma grande e outra pequena, ou seja, desiguais, nós vamos ter uma suspeita aqui de TCE, né? TCE aqui, importante sinal, tá certo? Além desse sinal, o traumatismo crânioencefálico, eu posso ter o olho de Guaxinim, com lesão de base de crânio, sinal de Bartlett, essa região retroauricular com um hematoma, né? E eu tenho aqui a saída de líquor pelo nariz, pelo ouvido. Isso é sinal de que houve aqui uma lesão de base de crânio importante, tá? E a anisocoria é um sinal também de que houve um TCE grave, tá? Miose mostra pra gente aqui pupilas contraídas, pode ser por uma intoxicação medicamentosa, né? Às vezes o paciente tomou alguma medicação e tentou suicídio, alguma coisa, isso já mostra aqui no trauma. E a midríase, a pupila dilatada, mostra um estado, por exemplo, de parada cardiorrespiratória e outras alterações importantes aí, tá? A escala de coma de Glasgow, a gente vai passar por ela aqui, devido à importância desse tema, mas de forma bem objetiva, tá certo? A escala de coma de Glasgow, ela tem aqui hoje 4 parâmetros sendo avaliado: abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e a reatividade pupilar. Essa escala que eu coloquei aqui na foto, porque eu trouxe a antiga, a mudança de 2014 e a mudança de 2018 com a reatividade pupilar, tá? Eu vou ver a antiga porque muitas questões ainda utilizam essa escala antiga e a gente vai riscar aqui o que é que foi modificado, vai estar conversando ao mesmo tempo aqui de como que ela era, o que é que ficou agora. Depois eu mostro o print dessa escala de coma de Glasgow do site mesmo da escala de coma de Glasgow, ali avaliada, e também a referência da mudança de abril de 2018 relacionado aí à reatividade pupilar, tá certo? Para fazer uma avaliação bem completa, porque isso aqui cai muito em prova, é importante a gente pensar isso juntos, tá? Então, olha aqui. Abertura ocular espontânea, 4 pontos, porque o ocular vai de 1 a 4. A voz, 3. A dor, 2. Nenhuma, 1. Hoje a gente tem um NT, que é quando a gente não consegue avaliar esse paciente. Então, por ele ter aqui um edema de face, ele tem aqui algum problema ocular que não consegue abrir, uma queimadura de face anterior, uma retração cicatricial, então ele não consegue abrir o olho. Então, a gente tem a opção de perceber o NT, o não testável, tá? A dor hoje chama a pressão, tá? Não diz mais que é estímulo doloroso, é um estímulo de pressão, tá certo? Que é aqui feita no leito unguial, no músculo trapézio ou na região supraorbitária, acima do olho, tá certo? Nesse osso aqui acima do olho. Então, são movimentos aqui a serem feitos para ver a resposta do paciente ao estímulo da pressão, antigo estímulo à dor, tá? Resposta verbal, orientada, 5, confusa, 4, palavras inapropriadas, 3, palavras incompreensíveis, 2. Hoje ficou só palavras e aqui ficou sons. Em vez de sons incompreensíveis, sons, gemidos, assim, emitidos apenas, né, 2. E nenhuma, 1. Também tem a opção de NT, não testável, quando o paciente tem alguma limitação nesse sentido. Resposta motora, obedece a comando, 6. Localizador, 5. Movimento de retirada, 4. Aqui mudou para flexão normal, tá? Flexão anormal, que é a decorticação, 3 pontos. Extensão anormal, 2 pontos, que é a descerebração, e nenhuma, 1, tá? Aí aqui a gente acrescentou a reatividade pupilar, onde eu vou diminuir 2 pontos se o paciente não responder à luz em nenhum dos 2 olhos. Se ele não responder a um olho só, menos 1, e se ele responder nos 2, ele fica com 0, ou seja, ele não perde ponto nenhum, certo? Então hoje a gente tem o máximo de 15 ainda, e o mínimo hoje
aqui é 1 ponto, tá certo? A intubação 8, porque abaixo de 8 mostra pra gente uma lesão grave, de 3 a 4, lesão gravíssima, que é o coma profundo, 9 e 12 uma lesão moderada, 13 a 15 uma lesão leve, 15 mesmo, pode ser considerada inclusive sem lesão, tá? Então, o passo a passo da escala de coma de Glasgow, de acordo com as novas recomendações, é fazer essa análise aqui. Fazer a verificação se há algum fator que compromete a análise de cada um desses parâmetros, observar se ele abre o olho, se ele fala, se ele mexe, né? Depois eu estimulo a voz ou a pressão, se ele não estiver atendendo ao comando imediatamente, e por fim eu pontuo. Na verificação eu vejo aqui fatores que interferem na comunicação, por exemplo, paciente sedado, paciente que já teve um AVC antigo, já teve um TCE com sequela, né? Tudo isso vai limitar aqui a minha análise da escala de coma de Glasgow. Por falar em limitação, paciente sedado, ele não vai ser avaliado aqui o nível de consciência pelo Glasgow, vai ser avaliado por outras escalas, a exemplo aqui do Ramsay, tá? Observar. Aí eu observo todos os 3 parâmetros, né? Ocular, discurso, ou seja, verbal, e os movimentos dos 2 lados, direito e esquerdo. Depois, eu observei e vi aqui de acordo só com o olhar, ou seja, ele está com o olho aberto mesmo sem estímulo nenhum, né? Está movimentando os braços mesmo sem estímulo. Depois eu vou estimular de forma sonora e por pressão, antiga resposta à dor, tá certo? Essa estimulação aqui, ó, em 10 segundos, certo? Nessas regiões que a gente já conversou, por fim pontuar. Com relação à pontuação, algumas modificações, a escala ocular, pressão de abertura dos olhos, substitui a dor, palavras inadequadas foram modificadas por palavras e os sons incompreensíveis apenas por sons, a gente conversou sobre isso. A pontuação na hora do registro deve ser completa, tá? Para poder saber qual parâmetro que está melhorando e qual que está piorando. Aqui, tudo que a gente falou em print de tela da escala de coma de Glasgow, verificar, observar, estimular e pontuar. Aqui segue o link para acesso dessa escala original, né? Aqui a abertura ocular, como é que ficou. Olha, aqui tem um critério de avaliação e aqui tem a palavra-chave de classificação mais direta, tá? Então, espontânea, ao som, à pressão ou ausente, tá? Ou aquela opção que a gente falou para você de não testável, tá? Porque não consegue testar por algum fator de limitação. Verbal, orientado, confuso, palavras, sons, ausente, não testável, tá? 5, 4, 3, 2, 1 aqui, progredindo. Resposta motora, aí eu tenho aqui, cumpre 2 ordens, responde a ordens. Eleva a mão acima do nível da clavícula ao estímulo da cabeça, localizadora. Flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo com padrão normal, né? Aqui chama flexão normal. E a flexão anormal. Preste atenção em mim aqui, depois a gente vê nessa imagem, tá? Quando eu falo uma flexão normal, ela é rápida, ela fica aqui com níveis variados de ângulo entre o braço e o tronco, ela não tem aqui a rotação do antebraço e o cerramento do polegar, certo? Quando eu falo de uma flexão anormal, ela vai ter tudo isso. É uma situação estereotipada, onde você vê o paciente com essa aproximação do braço com relação ao tronco, o dedo cerrado e o antebraço rodado, tá certo? Isso é a decorticação, isso mostra a lesão cerebral, tá? E o caso mais grave, que na verdade fica só com 2 pontos, é a descerebração, quando há uma extensão do braço, então decorticou, descerebrou, tá? Então descerebrou é a extensão aqui e que vai ser aqui apenas 2 pontos, tá? Olha aqui os locais de ponto de pressão e não de dor mais. E aqui a flexão que eu mostrei em mim, a normal, né? O polegar tá livre aqui, a anormal, rotação do antebraço, polegar cerrado aqui, todos os critérios que a gente já conversou, tá certo? A reatividade pupilar foi em 2018 que houve essa mudança, onde eu tenho aqui que avaliar
o objetivo, o prognóstico do paciente, porque se antigamente ele tinha 3, que era o pior de todos, e não tiver reatividade em nenhum dos olhos, ele vai perder 2 pontos, ou seja, vai para 1 ponto. Isso tem muito significado a título de mortalidade, uma maior chance de mortalidade e também a título de um pior prognóstico, tá? Então, por isso que foi muito importante a inclusão dessa análise aqui da reatividade pupilar, beleza? Então, -2, inexiste, nenhuma pupila reage ao estímulo de luz. -1, parcial, apenas uma pupila reage ao estímulo de luz. E 0, completa, as 2 pupilas reagem ao estímulo de luz. Segue aqui o site da escala de coma de Glasgow e essa adaptação feita mediante o estudo aqui publicado, tá? Que mostra aqui um melhor prognóstico em relação ao paciente que tem aí também, além dos parâmetros anteriores, a reatividade pupilar prejudicada. Aqui só de forma organizada, com a escala nova, a reatividade pupilar, nenhuma reação, apenas uma reage ao estímulo, reação bilateral ao estímulo 0 aqui, só para a gente poder completar todos os parâmetros aqui em um slide só. Aqui o resumo dos números, porque onde tem número tem questão, né? Ocular vai de 1 a 4, verbal de 1 a 5, motor de 1 a 6, reatividade pupilar de 0 a -2, a pontuação mínima 1 e máxima 15. Gente, isso aqui é aquele slide para você printar a tela do celular e gravar mesmo, tá? Professora, eu tenho que gravar essa tal de escala de coma de Glasgow? Tem que gravar, meu amigo, não tem jeito não, viu? Se você não grava, você vai ter aí dificuldade na hora de responder as questões, porque inclusive eles pedem pra gente pontuar, né, a esse paciente, tá bom? Aqui foi uma questão do TJ São Paulo, banca VUNESP 2019, prova aí fresquinha pra gente. Ela vai trazer aqui, ó, entre outras ações, ao prestar os cuidados imediatos a um politraumatizado com traumatismo craniano, o enfermeiro realizou a repetição seriada da escala de coma de Glasgow com resposta pupilar, ou seja, ele trouxe aqui a atualização fresca. Ao realizar essa avaliação, deve considerar o que, gente? Resposta ocular, resposta verbal, resposta motor e reatividade pupilar. A letra A, resposta a estímulos externos. Não, né? Reatividade pupilar, beleza. Melhor resposta motor, ok. Resposta verbal também. Pressão arterial, tem nada a ver com nível de consciência, né? C, abertura ocular, postura corporal, nada a ver, né? Abertura ocular, ok. Resposta verbal, melhor resposta motora e reatividade pupilar. Aqui fechamos o gabarito. Na letra E, vamos ver o que tem de errado. Abertura ocular, nível de alerta. Então, gabaritamos aqui letra D, questão bem tranquilinha pra gente, só mostrando que a atualidade é cobrada. Paciente de 30 anos, vítima de acidente automobilístico, foi internado em unidade de tratamento intensivo, apresenta abertura ocular ao estímulo doloroso, 2 pontos. Resposta verbal com sons ininteligíveis, apenas sons, ó, mais 2. Flexão ao estímulo doloroso, decorticação, ele já deu a dica aqui, ó, que é a flexão anormal, 3 pontos. Então, de acordo com os parâmetros da escala de coma de Glasgow, o nível de consciência é aqui 7. 7 é o que, gente? É um coma intermediário. Vamos entender essa classificação de coma aqui. Eu tenho 3 e 4, um coma profundo. Certo? O coma superficial, eu tenho aqui 11. O intermediário, entre 7 aqui, né, e 5. E aqui, entre 8 e 11, um coma superficial, tá? Parâmetro aí de 11. Então, esses são os pontos chaves de corte aqui dos tipos de coma, letra E, o gabarito, tá? Aqui organizado esses graus de coma, referência 3 e 4 profundo, 7 intermediário e 11 superficial aí, beleza? 19. Abordagem primária rápida à vítima de trauma, realizada através de uma avaliação sucinta da respiração, da circulação e do que, gente? Do nível de consciência, que é a letra D da nossa avaliação primária. 20. Paciente masculino, 6 anos, sofreu queda da própria altura, apresentando pequeno corte contuso em região parietal. A criança chorava e começava a nausear. A avaliação pupilar observou-se anisocoria, ou seja, diferente a pupila de um olho para o outro. Um tinha 2, outro tinha 4, 2 à esquerda e 4 à direita.
Posto isso, é correto afirmar que a isocoria, que é igual aqui uma pupila da outra, observada indica provável trauma crânioencefálico. Primeiro que não é isocórico é igual, aqui está anisocoria. Até a própria questão já trouxe aqui o gabarito, que isso está errado, né? B. As pupilas só indicam intercorrências severas quando em midríase paralítica bilateral. Midríase paralítica bilateral é óbito, né? PCR de muito tempo fica assim. Mas não é só isso que mostra a gravidade, não. A anisocoria mostra a gravidade em relação ao TCE. Pode ter ocorrido lesão cerebral localizada devido ao trauma, aqui crânioencefálico, aqui é o gabarito, a anisocoria mostra exatamente isso. D. A anisocoria observada indica provável diminuição da pressão intracraniana? Não, né? Foi um TCE, pode até estar com aumento da pressão intracraniana. E devido a náuseas, as pupilas podem se tornar anisocórica, nada a ver. A náusea é um outro sinal aqui que pode estar acontecendo o aumento da pressão intracraniana, tá, gente? Aqui uma questão recente do TJ Santa Catarina 2018 da FGV. Senhora Marta, 48 anos, diabética, hipertensa, foi internada na UTI com quadro de insuficiência hepática, que se agravou levando a um estado de coma. Durante a avaliação, o enfermeiro verificou que o paciente apresenta abertura ocular após a pressão, 2. Gemidos, que é a mesma coisa de sons, pode vir na sua prova assim, 2. Flexão lenta do membro superior, lenta é aquela flexão anormal, né? Porque a outra é rápida, então 3. Então 7 pontos aqui, ó, tranquilo, tá certo? A gente tá fazendo questões bem objetivas aqui para você ver como que isso cai, tá? É importante esse treinamento, beleza? Gente, próximo bloco nós vamos estudar agora a avaliação secundária no trauma, tá? Esse bloco foi bastante aprofundado, a gente viu muita coisa e no bloco seguinte também tem muita novidade, muita coisa boa aí pra gente. Vamos nessa avaliação secundária no trauma.